Irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia em Salmos, de número 51. Iremos ler do verso 1 até o verso 7. E irei ler na versão Nova Almeida atualizada. Salmos, de número 51, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ore junto comigo. Ó Senhor Deus, te dou graça, ó Pai, por este momento que já se passou, da ministração, Pai, da ceia do Senhor. E também, Pai, te rendo graças pelos momentos de cânticos e de louvores em adoração a Ti. Ó Deus, agora eu venho te rogar, Pai, nesse momento, e também, Senhor Deus, venho apresentar, Pai, o Teu povo. Ó Senhor, o Teu povo está aqui para ouvir a Tua voz, o Teu povo, Pai, está aqui para escutar, Deus amado santo, aquilo que o Senhor quer falar para eles. Por isso, Pai, eu te rogo, fala, Deus amado, ao Teu povo, e também fala comigo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Me responda uma coisa. Nesse momento, vocês estão confortáveis? Vocês estão confortáveis? Ok. Por um momento agora, imagine a seguinte cena. Você está em um mangue ou um manguezal, e o seu objetivo nesse mangue, obviamente, é pegar caranguejo, catar caranguejo, para vender ou para consumir. Digamos que esses caranguejos é o seu objetivo naquele mangue, é o que está fazendo você estar, permanecer e cada vez mais adentrar nesse mangue. Digamos também que esses caranguejos irá satisfazer as suas necessidades, aquilo que você tanto quer. E as horas se passam, a maré sobe e você já não se dá conta, pois você está obstinado, está com foco em apanhar esses caranguejos. Sendo que de repente você olha ao redor e já não sabe mais onde está, então em qual direção você deve ir. Você sequer consegue achar um caminho certo. Você fica dando voltas e mais voltas e não sai do lugar. Permanece assim, sujo, afundado em lama e sem ter quem socorra você. Pois bem, irmãos, foi exatamente isso que aconteceu com a família no estado de Pernambuco. O senhor José Carlos, a Miriam e o seu filho Estevão, de 10 anos, foram resgatados dentro de um manguezal em Ipujuca, quando estavam catando caranguejos para vender. E perderam a rota e não conseguiram mais sair do mangue. Sobre esse ocorrido, a família relata o seguinte, abre aspas, resolvemos ir a um mangue diferente e acabamos nos perdendo. A maré começou a encher e nós três passamos mais de 4 horas sem conseguir sair do local. A gente andava e quando voltava, estava no mesmo lugar. Conta Estevão, que percebeu que a família estava ali andando em círculos. A Miriam conta que ficou desesperada. Ela fala o seguinte, abre aspas, comecei a andar ao redor e a área toda fechada.
bateu o desespero. A gente está perdido, não temos mais como achar a saída. Ela se lembra e relata ao portal. E ela, que tinha levado o seu aparelho celular, foi quem ligou para o corpo de bombeiro e pediu ajuda. É isso que diz o portal G1 sobre essa situação. Pois bem, essa descrição que eu falei para vocês ocorreu com essa família e ela se assemelha bastante com a história que nós acabamos de ler, pelo menos com o contexto que está acontecendo aqui em volta desse capítulo 51 de Salmos. Ou melhor, pode ser que essa história que eu contei se pareça com a sua história nessa noite. Nesse momento, você pode estar perdido, atolado em lama, sem saber para onde andar, andando em círculos e aguardando a salvação. O salmo que nós lemos, Salmo 51, ele faz parte do que é chamado salmos penitenciais, que são os salmos 6, 25, 32, 38, 51, 130 e 143. E o Salmo 51 é o provável, né, que é o mais conhecido deste grupo. Porém, ele é o mais conhecido porque a gente sempre vê alguém recitando, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Deus, né, quer um espírito quebrantado, não quer holocausto, e por aí vai. E de acordo com a epígrafe desse capítulo, irmãos, nós já temos algumas informações que são necessárias, que servem como contexto para a gente entender o que está se passando ao longo de todo este capítulo. Então, de acordo com a epígrafe, veja só, ele vai falar o seguinte: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois dele ter estado com Batseba. De acordo com a epígrafe, o rei Davi compôs este salmo depois que o profeta condenou os seus pecados. E que pecados foram esses? A própria epígrafe que nós acabamos de ler nos informa que foi um ato de adultério com Batseba, e por ter também premeditado, por ter providenciado, por ter ali conspirado, determinado a morte de Urias, que, por sua vez, era esposo de Betseba. Para a gente ficar mais claro em qual contexto aconteceu isso, para que vocês relembrem com mais clareza, vá comigo, por exemplo, para o livro de 2 Samuel, no capítulo 12. Segundo o livro de Samuel, no capítulo 12, nós iremos ler a partir do versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado, em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma de suas ovelhas ou um de seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas, porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas.
Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Até aqui, meus amados. Como nós conhecemos essa fatídica história, e eu não vou entrar mais em detalhes, porque aqui já fala em relação à questão do pecado de Davi com Batseba e também contra Urias, e também fala em relação à profecia, né, a palavra do Senhor contra Davi. Então nós sabemos que Davi, ele adulterou, ele premeditou e também cometeu homicídio. E estava agindo, irmãos, de forma cinicamente, como se nada estivesse acontecendo no reino. Davi, então, estava confortável. O pecado já havia cegado Davi, já havia enchido o seu coração, já havia lhe deixado morto, sem sentido, sabe? Deixado ali de forma a ele que cego, como um cadáver, sem vida. Apenas estava existindo por existir, vivendo a sua vida tranquilamente, fazendo o que tem que fazer, sem se importar muito com as coisas de Deus. O pecado, irmãos, já havia lhe tirado o senso moral, que antes bravamente Davi lutou contra Golias, lembram disso? Que ele tomou as dores do Deus de Israel e do próprio Israel. Quem é esse circunciso que fala assim com Israel? Veja que agora Davi está tranquilo, está favorável, acomodado com a situação. Mas enquanto Davi está vivendo de forma tranquila, eis que surge o profeta Natã e o confronta com a palavra do Senhor. E Davi, de imediato, ele enxerga o tamanho do mal que ele causou. Ele enxerga a gravidade da sua penalidade. Ele sente o peso do seu pecado. E clama a Deus por misericórdia, perdão e restauração. E assim, e aqui também nós temos o Salmo 51, que a princípio foi feito em forma de oração, e mostra toda essa agonia de Davi. Mostra ali o que estava acontecendo no seu coração, em reconhecer o pecado, confessar o seu pecado e rogar a misericórdia da bondade divina. Então, observe comigo o verso 1 e 2 do capítulo 51 de Salmos, que nós lemos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi inicia a sua oração com uma petição de perdão. Na verdade, ele clama como quem reconhece que não é digno de receber o favor de Deus. E por isso ele está implorando: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. O rei Davi aqui, irmãos, ele está nu diante de Deus, em sentido de desarmes. Ele está aqui de forma desarmado, semelhante a Adão, quando o Senhor perguntou: onde estás, Adão? E Adão havia pecado, estava escondido, não é isso? Atrás ali dos arbustos com a Eva. Davi está dessa mesma maneira, está nu diante de Deus. E já despido de qualquer poder, de qualquer glória, de qualquer fama, de qualquer peso do seu nome. Isso porque, irmãos, o Davi, ele acabou de sentir agora o peso de tudo aquilo que ele tinha feito com Betseba, com Urias e contra também o próprio Deus. Agora ele sente o peso do pecado, ele sente o pecado esmagando os seus ossos, contorcendo ali o seu corpo. E por isso ele vai clamar: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E em momento algum, irmãos, é interessante a gente notar que em momento algum o rei Davi apela para a sua própria força, por exemplo. Em momento algum, Davi ele tenta usar, por exemplo, a sua influência, né, na tentativa de comover a Deus por aquilo que ele era em Israel. Como acontece muito hoje em dia, né? Muitos tentam, por exemplo, tentar mover a mão de Deus
tentam até mesmo comover o coração de Deus, dizendo aquilo que ele é. Ó Senhor, eu sou tão bom, eu sou teu servo, ó Deus, eu faço isso, eu ajudo, eu dou aquilo. Em contrapartida, Davi, ele realmente assume, ó Deus, tem misericórdia de mim, segundo a sua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi clama a Deus e se coloca à sua total disposição e apela para que a bondade e a misericórdia do Senhor alcance a sua vida. Davi ora o seguinte: segundo a tua benignidade, ou seja, de acordo com a sua bondade. E é interessante, irmãos, notar que ele não chega se justificando diante de Deus, ou tentando argumentar, por exemplo, contra Deus. Mas, pelo contrário, Davi teve consciência de que o seu erro é passível de morte. Por quê? Porque ele mesmo falou, lá em 2 Samuel, que nós lemos, que tal certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Ou seja, Davi advogou contra ele mesmo. Davi decretou a sua própria morte e não sabia. Se aos próprios olhos ele seria passível de morte, imagine diante de Deus. Davi apela para Deus, irmãos, ele roga ao Senhor, ele clama a Deus, pois sabe que ser julgado por homem e por ele próprio não há nenhuma bondade, não há misericórdia, não há benignidade. Não há compaixão no julgamento humano, não há compaixão diante daquilo que o homem determina sobre as coisas. E sobre aquele mesmo determinou que ele deveria ser morto. Logo, ele se lança aos pés de Deus e clama: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Em outras palavras, Davi falou o seguinte: ó Deus, usa da sua graça para com teu servo, de acordo com a tua bondade. A humildade de Davi, irmãos, é notória nestes primeiros versos. E sabe que a sua vida, naquele instante, estava totalmente e inteiramente nas mãos de Deus. Isso é um ponto muito importante, porque existe hoje uma classe de pecadores, que são os pecadores soberbos contra o Senhor, que não fazem questão de admitir que estão errados. Sempre começam a terceirizar as suas culpas, sempre começam, na verdade, a arrogar, e alguns até falam: não, mas eu sou assim, o Senhor me entende, né? Que é a síndrome de Gabriela. Mas não, Davi aqui, ele se veste em humildade, e ele fala que está totalmente nas mãos de Deus, e está disposto a aceitar o julgamento do Senhor, que é bom, que é reto. E por isso ele vai falar: segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ainda no verso 1. Davi não meramente, irmãos, está apelando para a misericórdia de Deus, mas sim para a multidão das misericórdias de Deus. Davi entende e sabe da gravidade do seu pecado, e ele tenta, de certo modo, colocar em uma balança e mostrar: ó Senhor, esse aqui é o meu pecado, ele é muito grande, ele é muito pesado, o meu erro ele é muito extenso, usa a multidão das tuas misericórdias, pois se o Senhor não usar as multidões, eu serei condenado também por ti. Eu também terei o meu fim, como eu próprio decretei. E aqui, irmãos, o sentido de apagar as minhas transgressões, que ele vai falar no verso 1, é realmente o sentido de apagar, literalmente apagar. Como se apagar com uma borracha quando você faz um erro? Quando você paga, por exemplo, uma louça, né? Ou seja, você vai limpar, você quer limpar ali qualquer resquício de sujeira. Para Davi, ele queria limpar qualquer resquício, qualquer sombra de transgressão por causa dos seus atos diante de Deus. Qualquer mancha, qualquer coisa que fizesse Deus se lembrar de que ele tivesse adulterado com Batseba e tivesse matado ali o seu esposo Urias. Davi, irmãos, não quer mais que suas transgressões estejam à vista de Deus, devido ao tamanho da sua gravidade. E ele tem tanta consciência disso, de que ele tivera cometido um pecado gravíssimo, que ele pede para que Deus o lave completamente o seu coração. Não só o seu coração, mas o lave completamente. É o que vai falar no verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi roga a Deus, irmãos, que lave ele por completamente.
não apenas o seu exterior, mas sim também o seu coração, a sua mente. Davi roga a Deus que tire qualquer lodo do pecado, qualquer sujeira, qualquer lama. Davi reconhece a sua imundície diante de Deus. Ou seja, Davi aqui já se considera como um culpado diante do Senhor. Ele se coloca, irmãos, diante de Deus nessa condição do pior pecador deste mundo, o pior assassino. Davi não está apenas sujo por causa do pecado de Betseba. Davi também está sujo, está carregando as manchas, está com as mãos sujas de sangue por causa da morte de Urias. Davi olha para si mesmo e diz: Deus, segundo a minha justiça, eu estou perdido, eu estou condenado. Segundo aos meus olhos, Senhor, eu estou totalmente sujo. O meu pecado manchou não apenas as minhas mãos, manchou também as minhas vestes, os meus olhos e o meu coração. Deus, diante dos meus olhos, o mínimo pecado que eu cometi já é o suficiente para me condenar. Por isso, ó Deus, compadece-te de mim segundo a tua bondade. Usa tuas muitas misericórdias, apaga o meu passado. E não só isso, Deus, lava-me por inteiro, pois a minha sujeira é grande, e somente o seu lavar generador é capaz de me tornar limpo. Eu pergunto, irmãos, será que você neste dia já clamou, já orou, já suplicou pelo perdão de Deus na sua vida? Pelo perdão dos seus pecados? Você já pediu para Deus te lavar por completo? Não só meramente externamente, mas o seu coração, a sua mente, a sua alma. Você já olhou para si mesmo, ainda hoje, e conseguiu enxergar o seu estado de miséria diante de Deus? Ou você ainda está confortável, como Davi, antes de ser confrontado pelo profeta Natã, achando que está tudo bem, está tudo tranquilo, estou vivendo a minha vida sossegado, eu faço as minhas orações, eu canto os meus louvores, eu dou os meus dízimos, dou as minhas ofertas, eu frequento os cultos, eu participo de tal departamento, eu faço tudo com muito afinco, mas a pergunta é: você já se arrependeu dos seus pecados hoje? Nesta noite, irmãos, o próprio Deus te chama para que você faça uma autoanálise e verificar como é que está o real estado do seu coração. Como é que você chegou até aqui, por exemplo? Como está a sua mente, o seu coração, nesse exato momento diante de Deus? Em Isaías 43, versículo 25 e 26, está escrito: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Relembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente suas ações para que você possa se justificar. E eu pergunto: Deus te chama ao tribunal dele, você pode se justificar? O que você irá dizer diante de Deus? O que o seu coração pensa em dizer diante de Deus, quando Ele requer de você que você tente se justificar? Se você não se arrependeu dos seus pecados, dos seus erros, de suas transgressões. O único agente que tem o poder de limpar e purificar o pecador é Deus, é o sangue de Cristo. Não há nada que você possa fazer que você vai conseguir tirar a mancha do pecado. Não há nada que você consiga fazer que vai limpar o seu coração do pecado. Somente Cristo Jesus é capaz de te lavar por inteiro e te dar novas vestes de justiça em Cristo Jesus. Somente Ele, em que o seu coração está se apegando, é em Deus ou em suas próprias obras. Eu pergunto mais uma vez: vocês estão confortáveis? E com isso nós vamos caminhar para o verso 3 a 5.
E nós vamos agora observar que Davi, além dele realmente reconhecer que precisa de Deus, clamar pelo perdão de Deus, no verso 1 e 2, no verso de 3 a 5, agora ele vai confessar o seu pecado. Ele vai realmente confessar que ele é pecador. Verso 3 a 5. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Irmãos, reconhecer o erro é talvez a atitude mais difícil para o ser humano. Ninguém gosta de afirmar que está errado, né? Ninguém diz, perdão, realmente eu estava errado, eu estava equivocado. E isso nós herdamos de Adão, tá? Por exemplo, observe comigo no capítulo 3 de Gênesis. Gênesis no capítulo 3, nós vamos ver que nós de fato não somos fáceis em reconhecer que nós somos pecadores, ou que de fato nós estamos errados. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que você não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Até aqui, irmãos. Então veja, que Adão já começa realmente a terceirizar sua culpa, né? Deus fala com Adão: não, por que você fez isso? Eu vou dizer: eu não, Senhor, a mulher que tu me deu. Aí ele terceiriza a sua culpa, né? Não só para Eva, mas também para Deus. No final, Adão é o inocente da história, o culpado é Deus e também a mulher. Então veja bem, nós carregamos essa síndrome de Adão. Ninguém aqui nunca vai querer assumir o seu erro. Um exemplo clássico, por exemplo, é uma casa que tem muitos filhos, 2, por exemplo, ou até mesmo 1. O menino está brincando com a bola na sala, ele chuta a bola, quebra o vaso ou quebra a TV. O que acontece? Chega a mãe ou o pai: quem foi que fez isso? Aí um aponta para o outro. Ninguém vai querer assumir a culpa. E se for apenas uma criança, ela vai botar para quem? Para o cachorro. Não, foi o cachorro que chutou a bola e bateu, não, quebrou o vaso. Mas isso você vê que já é desde Adão. Nós já temos uma criancinha que é o Adãozinho, né? O pecadorzinho. Por quê? Porque ninguém quer assumir as suas culpas. E nós vemos aqui agora Davi, né, sendo totalmente o oposto de Adão, reconhecendo plenamente o seu erro. Davi aqui, irmãos, assumiu toda a sua responsabilidade. E nesses versos, ele chega a confessar uma coisa que Adão não fez. E muitas das vezes nós não queremos fazer. Quer confessar o nosso pecado, confessar o nosso erro. Sempre colocamos uma desculpa ou queremos transferir nossos erros para alguém. E sempre vai ser assim. Mas Davi, ele faz o contrário. Davi poderia muito bem dizer: Senhor, eu não tenho culpa. Por quê? Porque foi Betseba que estava tomando banho. Eu não tenho culpa de passar por lá e acabar olhando para ela. E sentir uma paixão no meu coração, a tentação. Deus, a culpa também não é minha, a culpa é de Urias que estava na guerra e não tomou conta da sua mulher. Não tenho culpa. Deus, a culpa também não é minha, porque foi uma criada minha que esqueceu de me avisar que tem gente tomando banho, para eu não passar lá e ver para ela. Não, Davi não terceirizou a sua culpa como nós fazemos. Davi, ele assumiu a consequência, assumiu a culpa e disse: Deus, conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre adiante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de modo que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, Deus, realmente eu cedi a tentação, e se o Senhor me condenar ao inferno, o Senhor ainda será justo e bom, pois eu pequei. Você já disposto a assumir a sua culpa do pecado diante de Deus? Você está disposto a abrir o seu coração, a rasgar o seu coração, escancarar o pecado que há no seu coração? Ou você quer fazer igual a Adão, se esconder atrás de uma moita e terceirizar
a sua culpa. Davi, irmãos, reconhece que realmente ele está errado. Ele só não fala que está errado, mas ele fala que o pecado acompanha ele diariamente. Não tem como Davi escapar. Se Davi ele vai para a guerra, por exemplo, ele vê lá o seu pecado diante dele. Se Davi vai para o banho, ele vê lá o seu pecado diante dele. Se ele vai tocar, se ele vai para o templo, ele vê lá o pecado diante dele. Aonde quer que ele ande, ele vai ver sempre o pecado estampado diante dele. Não tem como ele escapar. Não tem como ele fugir. A sua consciência começa a pesar, começa a importunar e mostrar o seu pecado sempre adiante dele. Não importava onde ele ia, o seu pecado estava sempre o atormentando, estava sempre à frente para lembrá-lo do mal que fez perante o Senhor. E eu pergunto, será que você também chegou nesse nível de ver o seu pecado sempre adiante de você? Ou será que você já está dormente e nem sente mais o peso do pecado? A pior coisa para um homem, irmãos, é quando Deus deixa ele pecar em paz. Você tem pecado em paz? O seu pecado está sempre adiante de você, lhe acusando, lhe condenando que você fez mal? Ou você consegue dormir com ele em paz? Colocar ele para ninar numa rede, para dormir com você do lado da sua cama? Será que você já domesticou o seu pecado? Ou ele não lhe acusa mais, não lhe dói mais na consciência? Irmãos, veja como é que está a situação do seu coração nesta noite. Se você realmente não confessa o seu pecado, você está morrendo espiritualmente. Se você não sente o peso do seu pecado, você está morrendo espiritualmente. E isso é muito sério, porque você está se afastando de Deus e não está sentindo. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito grave, porque você pode estar indo para o inferno sem sentir. Você pode estar já na porta do inferno e não sabe. Porque o seu pecado lhe domina, o seu pecado lhe domina de certo modo que você bota ele para dormir. Ele não mais te contrasta, ele não mais te condena. Agora ele é seu amigo, é o best friend da vida. Analise o seu coração nessa noite. Qual o pecado que você faz questão de colocar para dormir do seu lado? Qual o pecado que é intocável para você? Que você elimina todos, mas esse aqui é minha pupila. Eu não posso mexer nesse pecado porque vai me fazer falta. Examine o seu coração, irmãos. Nós devemos conhecer as nossas transgressões e dar nome a elas. Nomeá-las. Dizer, Senhor, eu pequei, eu fiz isso e aquilo. Dar nomes. E não apenas, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, que é isso? Quando você vai ao médico, você vai dizer, doutor, eu estou com assim, assado. Está doendo aqui, aqui e aqui. Ou vai dizer, não, doutor, estou doente, descubra. Não é assim. Você pode estar indo para o inferno. Você pode estar caminhando já nas ruas do inferno, que queimam em fogo e enxofre, e pode estar dormente. E Davi ele vai seguir, pequei contra ti somente. E a gente pode pensar, né? Ele fala isso no verso 4. A gente pode pensar, não, Davi não pecou só contra Deus. Davi também, ele pecou contra Betseba, contra a sua honra, também pecou contra Urias, contra a honra de Urias, e também pecou contra a família dos dois. Acho que Davi está se esquecendo de mais gente nessa conta. Não só foi Deus que ele pecou contra, não. Irmãos, nós devemos entender que Davi estava indo de encontro na raiz do problema. É certo, é verdade, que Davi pecou contra Urias, contra Betseba, contra o seu exército, por exemplo, contra o casamento dos dois, contra o seu próprio povo,
Mas antes disso, Davi pecou contra o próprio Deus. Davi apenas não violou 3 mandamentos. Davi feriu o próprio Deus com o seu pecado. Antes mesmo de acontecer, antes mesmo de dar a luz ao pecado, Davi já feriu Deus em seu coração. E o mesmo acontece, sabe quando? Quando nós pecamos contra os nossos irmãos, por exemplo. Antes de ferir o próximo, nós ferimos primeiramente a Deus. Não a meramente o irmão fulano que ficou sentido com você, não. Você pecou contra Deus primeiramente. Porque quando eu peco contra o meu próximo, não estou apenas pecando contra a pessoa, sim, mas eu estou pecando contra o próprio Deus. Foi isso que ele falou para Paulo, por exemplo. Lembra lá em Saulo? Quando ele fala lá em Atos, na verdade, Saulo, né? Saulo, por que você me persegue? Mas Saulo estava perseguindo a igreja, o povo de Deus. Não meramente Deus. Não, pelo contrário. Antes de perseguir a igreja, Saulo ou Paulo já estava perseguindo o próprio Deus. Irmãos, enquanto nós não tivermos essa mesma mentalidade de Davi, de entender que qualquer pecado, antes de afetar o meu irmão, primeiramente ele afeta a Deus, nós não iremos viver do modo que agrada ao Senhor. Vai se tornar, sabe, daquela maneira? Como já falei anteriormente, Deus sabe que eu sou assim. Deus sabe que eu sou ignorante, grosso. Deus sabe que eu sou mal educado. Ele me entende. Ele entende o meu coração. Ele sabe que eu não quis magoá-la, minha irmã. Deus entende. Deus vê o meu coração. Ainda fala assim, né? Diante de Deus. Sim, realmente. Deus te conhece. Deus te conhece de tanta maneira que você nem imagina. Deus lhe conhece tanto, o seu coração, que Ele quer que você se arrependa desse modo de viver. Esse modo de agir pecaminoso, esse modo de falar maligno, que vai contra os princípios de Deus, contra a sua palavra. Quantas vezes, irmãos, nós escarnecemos do nosso próprio Deus, na cara dele, achando que estamos fazendo mal ao nosso irmão. Quantas vezes nós nem sequer lembramos de nosso Deus e pensamos apenas em atingir e atacar o nosso irmão. Lembre-se disso. Qualquer pecado que você cometer, não estará cometendo simplesmente contra o irmão Anderson ou contra qualquer pessoa. Você estará cometendo pecado contra Deus. Quando você começa a levantar falsos contra a igreja, começa a querer atacar a igreja, você não estará simplesmente atacando a igreja, você está atacando o dono da igreja, o Senhor da igreja. Por isso que Davi fala, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. E mais uma vez eu pergunto, como está o seu coração nesse momento diante de Deus? Será que você está sendo capaz de dizer, Senhor, realmente eu pequei contra o Senhor, eu sou maligno, meu coração não presta? Ou você ainda está se fazendo de coitado, se esquivando de Deus? E mais uma vez eu pergunto, irmãos, você que está aqui nesta noite, você está confortável? E ele vai seguir aqui ainda no verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi traz aqui, irmãos, uma verdade que nós fazemos questões muitas das vezes de esquecer isso, de assumir que nós carregamos o pecado desde o berço, desde o ventre. Davi aqui ele faz uma autoanálise mais uma vez, enxerga e assume que o problema não é o meio pelo qual ele estava inserido, né? Que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Isso não funciona com Davi e nem com as Escrituras. Ele assume, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O problema de Davi estava nele mesmo. Fazia parte da sua natureza, do seu caráter. É mais ou menos isso aqui que Paulo falou. Por favor, vá comigo para Romanos.
Romanos 7. Versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo entendeu o sentido de Davi, quando ele fala isso, que eu não faço o que eu quero. O bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, estou fazendo a todo instante. Irmão, sinceramente, depois de a gente ler esse texto, da gente entender como é que está a situação do nosso coração, você ainda é capaz de dizer diante de Deus que você ainda é bonzinho? Que você não tem culpa pelo seu pecado? Que a culpa da pornografia é o TikTok, é o celular, é a internet que está sempre no Wi-Fi? Que a culpa da prostituição é o dinheiro fácil? Que a culpa da mentira é o se dar bem para não ficar ruim com o patrão? Sabe, você sempre vai querer continuar terceirizar a sua culpa, ou você vai assumir diante de Deus por isso? Reflita sobre isso nessa noite. E vamos seguir para o verso 6. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi aqui, irmãos, também traz uma questão que nós esquecemos todos os dias. Que Deus é o único que conhece o nosso íntimo. O seu pai não lhe conhece plenamente, a sua mãe não lhe conhece plenamente, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, ninguém lhe conhece intimamente assim como Deus lhe conhece intimamente. Deus está exatamente olhando o que está se passando no seu coração. Eu pergunto a vocês se isso não te assusta. Deus está lhe observando diariamente, 24 horas por dia. Deus está velando por você. Isso não te assusta? De nada vai adiantar você tramar algumas coisas nas escondidas, se o seu pastor não está vendo, se sua mãe não está vendo, mas Deus está de olho em você e isso não te assusta. Davi fez todo esse plano, achando que ninguém saberia no final, mas esqueceu que o Deus de Israel está velando 24 horas pelo seu povo. Deus está lhe vendo todos os dias. Deus está lhe observando intimamente aonde você anda, com quem você anda, o que você faz, o que você faz, o que você fala. E eu pergunto a vocês se isso não lhe assusta. Irmãos, Ele se agrada da verdade do íntimo. Isso quer dizer, irmãos, que Deus não está preocupado com o que você fala da boca para fora, mas o que vem do seu coração. Os louvores que você entoa com a sua alma, a oração que você faz com a sua alma, não meramente com a boca, falar palavras frívolas, abater a boca, não. Deus conhece, Ele se agrada da verdade do seu íntimo. Ele se agrada de você quando você levanta a sua mão e diz: Senhor, eu estou aqui para te adorar, e realmente você está aqui para adorá-lo. Ele se agrada de você porque Ele lhe vê plenamente, conhece o seu coração. E nesse momento, Ele está enxergando o seu coração agora. É necessário, irmãos, que sejamos verdadeiros e transparentes para com Deus. Expor a nossa culpa, nossos medos, nossas necessidades e dependência dEle, para que possamos viver plenamente na vontade dEle. E não louvar da boca para fora, mas sim do coração. Sabe, não adorar em apenas 30 minutos de louvor, mas sim adorar em espírito e em verdade. Não prestar um culto no domingo, mas sim durante a semana, a sua vida, os seus anos. Deus se agrada da verdade do seu íntimo e no oculto lhe faz conhecer a sabedoria. Irmãos, quantas vezes a gente para orar, para falar com Deus, para orar, e nós saímos de lá tão renovados,
tão certo de que Deus está conosco. Mesmo que esteja tudo errado, sabe? O mundo desabando, o mundo caindo sobre a sua cabeça, você vai orar para Deus, vai falar com Deus. 1 minuto de oração, 5, 10, 15, 1 hora. E você se levanta revigorado, porque Deus conhece o seu íntimo. Deus conhece o seu coração. E Ele mede, Ele pesa cada palavra que sai da sua boca. Ele se agrada da verdade do íntimo. E no oculto faz conhecer a sabedoria. Vamos seguir no verso 7. E aqui Davi, ele chega em um dos pontos altos desse capítulo. E ele clama a Deus: purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Existia um ritual em Israel, que era o ritual da purificação, que era usado em 2 casos específicos. Caso alguém estivesse em contato com um leproso, ou então com um defunto, por exemplo. Nós vamos ver isso, por exemplo, lá em Números, no capítulo 19 do livro de Números, no versículo 18. O homem puro pegará o hisopo, molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo um tecido e sobre as pessoas que ali estiverem. Também aspergirá sobre quem toca nos ossos, em alguém que foi morto ou quem morreu, ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no 3º dia, e no seu último dia deverá purificá-lo no 7º dia. E a pessoa que era impura lavará suas roupas e banhará na água, e à tarde ficará pura. Até aqui, irmãos. Pois bem, esse aqui era o ritual de purificação, e Davi conhecia isso muito bem. E Deus ordenou esse ritual caso alguém tivesse em contato, com alguém impuro. E o hisopo, na verdade, era usado nesse ritual de purificação. Agora veja só, Davi se coloca na posição de alguém que está doente, leproso, ou pior, Davi se coloca na posição de morto devido ao seu pecado. O pecado tem e pode te matar. Deixar, você cheio de lepras, tumores. Mas tem uma notícia boa. Deus pode te limpar e te purificar por completo. Há um tempo, irmãos, eu conversei com um jovem. Ele disse que tinha vontade de ir para a igreja. Ele disse que realmente queria voltar para o Senhor, estava desviado, estava afastado do caminho. E ele disse o seguinte, ele disse, Anderson, eu quero voltar para a igreja, irmão, mas eu só vou voltar quando eu corrigir aquilo que está errado em mim. Porque eu não quero ser um hipócrita, a gente está na igreja pecando, enquanto os irmãos lá estão santificados. Então eu vou primeiro corrigir o meu erro, meu pecado particular, e depois eu vou para a igreja. Porque lá as pessoas são muito santas e puras, e eu vou lá apenas estragar a igreja. Então veja que para ele, na sua mentalidade, é inconcebível a ideia de ele estar aqui na igreja e estar pecando, estar cometendo pecado. E por isso ele achava que devia primeiro se limpar, primeiro se purificar a si mesmo, para depois vir para a igreja. E quando, irmãos, nós observamos Davi aqui, nós vemos que essa ideia de se purificar, de se autolavar, de lavar o seu coração, não existe. Davi, que era um homem chamado, segundo o coração de Deus, não foi capaz de se purificar, imagine você. Davi recorre a Deus, irmãos, pois sabe que só Ele é poderoso para tirar qualquer mancha do pecado. Muitos de nós temos esse mesmo pensamento, de querer se purificar, de querer limpar, de querer se achar que está sujo. Isso também é pecado, porque você vai acabar se achando que é o super crente e que nunca vai errar, que nunca vai pecar. Temos ainda uma ideia infeliz e satânica de querer conquistar as coisas por nossos méritos, nossos esforços, e não confiamos plenamente no sangue de Cristo Jesus para nos purificar do nosso pecado.
Esquecemos disso daqui, ó. Vá comigo, por favor, para a primeira carta de João. Lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, o sacrifício dele, de Cristo, é suficiente para limpar toda e qualquer mancha que o pecado tenha feito no seu viver. Deus tem poder para tornar o impuro impuro. Só Deus tem o poder de tornar o sujo em limpo. Só Deus tem o poder de transformar o morto em vivo. Você é incapaz de se limpar. Você é incapaz de se purificar. Mas Deus é todo poderoso para te purificar e te limpar e te salvar. Ele, irmãos, nos deixará mais alvo que a neve. Nós cantamos agora há pouco. Livre de toda a mancha do pecado, toda a sujeira que está impregnada desde Adão. Sim, somente Ele tem esse poder, por meio da sua palavra, a ir em lugares, atingir lugares que eu não consigo ir, que você não consegue ir. Ele consegue alcançar os lugares mais difíceis do seu coração. Os cantinhos mais difíceis que devem ser limpados, que nós não conseguimos limpar, Deus consegue ir lá e limpar. E fazer uma limpeza, tirar tudo que é impuro, que é lixo, tudo que é sujo, e transformar o coração, que antes era lama, um poço de lama, em uma fonte de água viva. Somente Deus pode fazer isso, irmãos. Somente Deus pode tirar você, arrancar você do pecado, da lama. Somente Ele pode fazer isso. Você jamais conseguirá se salvar por suas próprias pernas. Não há nada que você faça que será suficiente e capaz para lhe salvar. Por quê? Porque o seu pecado que matou Cristo. Então somente Ele pode te salvar. Porque Ele venceu o pecado, venceu a morte e venceu o inferno. Ele pode te salvar. Lembra daquela família que eu falei no começo da pregação? Os 3 que ficaram, 4 horas presos no mangue? Pois bem, através das ligações rápidas que eles fizeram para os bombeiros, e também para economizar a bateria do celular, os bombeiros orientaram a família até que o resgate chegasse a eles. E qual foi a orientação, por exemplo, dos bombeiros? Abre aspas. Ele perguntou em qual direção estava o sol e mandou a gente seguir em direção ao sol. Fala a Miriam. Após encontrarem um lugar aberto, esperaram pelo resgate. E em poucas horas, o helicóptero verificou onde ele estava e os resgataram daquele mangue. Talvez você chegou aqui nessa noite, nessa mesma situação, perdido, dando em voltas como essa família que eu falei no começo, sujos, afundado na lama do pecado. Talvez você veio aqui nessa noite achando que seria uma outra mensagem por ser culto das mães, Dia das Mães. Achou que seria uma mensagem sobre as mães, umas mensagens, para empoderar as mães. Não. A mensagem que você escutou nessa noite é a mensagem que Deus quer que você escute. É aquilo que sabe a necessidade do seu coração. E da mesma forma em que os bombeiros pediu para a família olhar em direção ao sol e seguir naquela direção e esperar o socorro, eu digo a você nessa noite, olhe para o sol da justiça. Cristo, Jesus Cristo. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o seu sacrifício e a sua obra redentora na cruz. Ele se entregou para que você viva, seja livre, livre de qualquer e toda culpa do pecado. Livre das amarras. Seja limpo,
transformado. Venha em direção ao sol, o sol da justiça, e essa luz irá romper as densas trevas que o pecado causou em seu coração. Essa luz irá resplandecer em você e iluminar o seu caminho para levar ao céu. Venha para a luz, siga o sol da justiça. Não há pecado, irmãos, que seja mais forte do que o sacrifício de Cristo Jesus. Não há. Não há profundidade que você esteja tão fundo, atolado, que a mão de Deus não consiga lhe alcançar e lhe puxar de volta. Não há distância alguma que Deus não consiga ouvir o seu clamor. Clame nessa noite. Se você errou, caiu, pecou, se afastou de Deus em algum momento da sua vida, clame a Ele por restauração. Clame igual o salmista. Clame e você verá a mão de Deus lhe arrancando do charco de lama, lavando você no sangue precioso, remidor de Cristo Jesus, e purificar você de todo o pecado, de toda a lepra, e lhe dar vida e vida em abundância. Não há barreira alguma em que a mão de Deus não possa te alcançar. Não, não há. Deus pode te alcançar e Ele vai te alcançar. E para terminar a pregação, só quero ler a citação, na verdade, do hino que nós cantamos um pouco mais cedo, da ceia do Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, e de todo o pecado. Que maravilha desse amor! Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aos meus olhos, você não tem jeito. Eu não vou mentir. Aos meus olhos, você está condenado ao inferno. Aos seus olhos, eu também estou condenado ao inferno. Não adianta você clamar para mim, clamar para o seu pai, para a sua mãe. Não vai adiantar. Clame somente a Deus, pois só Ele é poderoso para te salvar. Somente Ele. E eu pergunto a você, dentro de tudo isso que foi dito aqui nessa noite, você ainda está confortável? Você ainda se sente bem com o seu pecado? Clame a Ele. Clame nessa noite. Diga: Senhor, eu estou atolado em pecados. Eu não consigo sair mais para esse pecado. Por favor, Deus, eu te suplico em nome de Cristo Jesus, confiando na obra dEle, na vida dEle, salva-me, Deus. Salva-me, Senhor. Eu estou afundando em meus pecados. Salva-me, clame por Ele, salva-me. Há esperança para você, meu irmão. Há esperança para você. Aos seus olhos você está perdido, mas aos olhos de Deus há salvação para você. Isso porque o sacrifício de Cristo não foi em vão. E o sangue dele tem poder e é capaz de te limpar de todo e qualquer pecado, de te lavar, te purificar, te dar vestes novas e te levar para o céu, para morar toda a eternidade ao seu lado, glorificando a Deus e louvando o nome dele. Clame, clame. A mão do Senhor não está encolhida, os seus ouvidos não estão tampados. Confesse o seu pecado, reconheça a sua miserabilidade e clame somente a Ele e confie nele a sua vida, a sua salvação e a sua alma, pois Ele é capaz e fará e deixará você mais alvo do que a neve. Ore comigo. Ó Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, por Tua palavra. Muito obrigado também, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, feito em nosso lugar, para nos dar, Pai, a salvação que há somente em Ti. Ó Deus, te peço agora, Pai, que o Seu Santo Espírito visite, Pai, cada coração que está aqui nessa noite. Eu não os conheço, Pai, mas o Senhor conhece bem. E te peço, ó Deus amado, Deus Santo, que o Teu Santo Espírito, Deus, invada cada coração, invada em cada mente, ó Pai. Alcance, Deus amado, Deus Santo, aquele lugar onde nós não conseguimos tirar o nosso pecado. Arranca de lá, Pai, toda a sujeira, toda a imundice, todo o lodo, toda a lama.
e nos faz, Pai, nascer de novo. Nos faz, Pai, nos lava por inteiro, nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, a nossa alma. E purifica-nos, Senhor. Purifica-nos por inteiro. Ó Deus, a palavra é Tua, a mensagem é Tua, Senhor Deus. E só o Senhor sabe e qual é o resultado, Pai, desta noite. Mas, ó Pai, eu estou livre, Deus amado, Deus santo, nesta noite, dos pecados do povo. Estou livre, ó Pai, do sangue deles. Agora, Pai, eles sabem que somente o Senhor é poderoso para salvar. Ó Deus, eu rogo a Ti, Pai, que o Senhor dê uma chance para aqueles, ó Pai, que realmente Te reconhecem como Senhor e Salvador. Ó Pai, salva-os, Deus. Salva-os, Senhor. Pois só o Senhor é poderoso para salvar. Amém.